Glória a Deus. Tem uma revolução do Evangelho da Graça acontecendo no mundo inteiro. E é a única esperança para a humanidade. Amém? E sabe, olhando para o mundo nos dias de hoje, podemos ver, como falamos recentemente, iniquidade, vemos todo tipo de confusão, muitas pessoas sofrendo atualmente de depressão, doenças mentais, como nunca vimos antes. E sabe, com toda a tecnologia moderna, que deveria fazer a nossa vida mais conveniente, então deveríamos ter mais saúde, mais força, amém, até no nosso caráter, ter mais paz, mais calma, mais equilibrado. Em vez disso, as pessoas estão lutando, batalhando, com ressentimento, com ódio, deprimidas, oprimidas. E amigo, e quando olhamos para isso, entendemos o seguinte, que eles não obedeceram a Deus. Não têm nenhuma moral. E não é isso. Olha, se a obediência resolvesse tudo, o povo judeu teve a lei por 1500 anos, mas Jesus teve que vir. Então a moral não é a resposta. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a resposta. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo. E quando falamos do Evangelho, perguntam o que é o Evangelho. Bem, Paulo fala do Evangelho dessa maneira, o chama de Evangelho da graça e da paz. Quando falamos da graça, alguns dizem, pastor, percebemos que o seu ministério e as pessoas da sua igreja enfatizam muito a graça. Por quê? Porque a graça é o Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu testifico do Evangelho da graça de Deus. Se olhar a pregação da igreja primitiva, era tudo sobre Jesus e sua obra concluída. Quando falamos de arrependimento, concordamos que a graça é uma parte fundamental da pregação do Evangelho, mas não da maneira, sabe, que muitas pessoas tentam demonstrar, a não ser que você se converta do seu pecado, depois crê em Jesus, então será salvo. Não, colocou tudo ao contrário. Ela reverteu tudo isso. Não são mais as boas novas, porque se tivessem poder para se converter, não precisavam de Jesus. Teriam poder em si mesmos para se converter. Então, o arrependimento que Deus fala é arrependimento para com Deus. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, quando, em Atos 10, quando Pedro foi chamado para ir, um anjo tinha aparecido para ele, lembra? Para ir para a casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião italiano. E aquele homem, obviamente, era um homem que tinha muita moral, ele fazia boas obras de fato. A Bíblia diz que, antes de Pedro ir para a sua casa, o próprio Cornélio teve uma visão, quando o anjo apareceu para ele e disse, as tuas esmolas, ou seja, ele fazia caridade, a sua obra de caridade, as suas boas obras e orações. Ele certamente orava para Deus e falava com o Senhor. Ele tentava. E isso tudo chegou à presença de Deus. Perceba? Ele não disse que ele era parte do povo de Deus. Tudo isso te faz um filho de Deus. Tudo isso te salvou. Não. O anjo ainda teve que falar para Cornélio, envie homens para uma casa onde está um apóstolo lá com o nome de Pedro. Traze-o aqui e escute. Ele vai te dizer palavras pelas quais tu serás salvo como a tua casa. E quando Pedro veio, sabe, ele falou o seguinte, sabe, Pedro era engraçado. Ele disse, vocês sabem que eu não devo comer com vocês, ok? Judeus e gentios não tinham comunhão naqueles dias. Amém? Mas ele disse que Deus me falou que eu não devo fazer acepção de pessoas. Então, ele pregou. Ele falou de Jesus e ele estava só narrando e os introduzindo à pessoa de Jesus. Mas foi naquele ponto, no final da sua mensagem, na conclusão, eu nem chamo de conclusão, porque ele ainda ia falar. Mas Pedro chegou nesse ponto e disse, dele dão testemunho todos os profetas. A ele, a Cristo, todos os profetas dão testemunho de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. E a Bíblia diz, falando ele essas palavras, escute, falando ele essas palavras.
não mencionou arrependimento, não houve arrependimento verbal da parte das pessoas, não houve ação de arrependimento da parte das pessoas, eu repito. Quando Pedro pregava e chegou a este ponto, dele os profetas dão testemunho de que todos os que creem em Jesus receberão perdão dos pecados. Depois disso diz, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu em todos eles e começaram a falar em outras línguas. Foi o final da mensagem. Para Pedro, final da mensagem. Não dá para continuar. Olha, alguns dias depois, a igreja em Jerusalém ouviu porque foi a primeira vez que os gentios foram salvos. E foi a pregação do evangelho. Você ouviu o que foi isso? Não deu condições para o povo, mas em vez disso, mostrou a liberdade do evangelho para o povo receber. De graça, não barato. Custou para Deus o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu filho para tomar o lugar de todos nós, pecadores, naquela cruz. Ele levou o julgamento dos nossos pecados porque carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. E o julgamento veio sobre ele. E quando o julgamento veio sobre ele, ele não pode cair sobre nós. Seria injusto. Como no Antigo Testamento seria injusto da parte de Deus permitir alguém matar alguém e não ser culpado. O seu pecado seria punido, senão Deus não é justo. Hoje será injusto da parte de Deus te punir porque você colocou a fé em Cristo, que sofreu por seus pecados e pagou por tudo. E Deus, planejou de tal maneira que até a sua justiça, o aspecto da justiça do seu caráter e também o seu amor foram todos satisfeitos, foram todos glorificados. Deus não comprometeu a sua justiça para mostrar amor. A cruz é ambos a justiça e o amor beijando. Juridicamente. E Deus em todos os seus atributos. Em todos os seus atributos, seja justiça, seja equidade, seja santidade, seja o amor, seja a misericórdia ou a graça, foi tudo glorificado na cruz. E se você pensar, pense nisso, a cruz é uma linda meditação de como Jesus, por sua morte, glorificou o Pai. E por isso a cruz é muito mais do que o perdão dos pecados. A cruz é Jesus glorificando o Pai. Naquele ato, cumprindo todos os seus atributos, glorificando os seus atributos. Deus não disse: o meu filho não devia estar ali. Ia comprometer um dos seus atributos. Certo? Não, Deus entregou seu filho, porque ele estava lá como nós, para que hoje, agora à direita de Deus Pai, ele esteja lá como nós. Posso ouvir um amém? Depois que Pedro pregou aquilo, alguns dias depois, ele foi chamado porque os líderes judeus, que eram crentes também, Tiago era o pastor sênior daquela igreja, em Jerusalém, ele chamou Pedro ali e disse: você foi até os gentios? Sim. E você então pregou para eles? Disse sim. E o que eu poderia fazer? Ele disse. Deus deu para eles. Agora escute bem isso. Deus purificou seus corações pela fé. Enquanto isso acontecia, falaram de tudo isso os apóstolos que estavam ali reunidos. Certo? O que disseram? Então Deus tem dado aos gentios o arrependimento para a vida. Usaram esta palavra, usaram a palavra arrependimento, mas no evento mesmo você não vê arrependimento como conhecemos, como pensamos religiosamente. Mas tudo ali foi arrependimento. Por quê? Os apóstolos mesmos falaram: então Deus deu para os gentios arrependimento para a vida. Você pode usar a palavra arrependimento ou não usar essa palavra, mas quer dizer mudar a mente, mudar o que crê, porque é ali que tudo começa. E lá no mundo, buscamos caráter, buscamos, bondade do homem, olhamos para tudo isso, mas Deus diz: todos os homens pecaram. Então, no centro de tudo está o pecado. E como então destruir o pecado no homem que ele ama, sem destruir o homem? A cruz é a resposta.
Não tem outra resposta se você der uma lista de coisas para fazer, ou então esse tipo de moral, aquele tipo de moral, os 10 mandamentos. Nada salva o homem. Amém? E tudo o que Jesus fez na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, é o Evangelho de Jesus Cristo. E os apóstolos pregavam o Evangelho.